trazer uma mensagem hoje sobre oração, a oração que desencadeia o poder de Deus. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 23 ao 31, vamos estar lendo juntos, e você pode abrir comigo, Atos 4, é um texto que eu gosto muito. Diz assim a palavra de Deus hoje. Então, capítulo 4, 23 ao 31. Deixa eu achar aqui. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvido isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: O soberano, ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio de Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado porque ela é viva, ela é eficaz para transformar as nossas vidas, Senhor. Que ela agora venha fazer sentido para nossa vida, para crescermos espiritualmente, que nossos corações e nossa mente sejam terra férteis, a qual a tua palavra é a semente poderosa, possa nascer, germinar e crescer e dar fruto 100, 30, 60, 100 vezes mais, e possamos parecer a Cristo Jesus, a sua imagem, a sua obediência, o seu exemplo como Filho de Deus nessa terra, com o propósito que teve. Que possamos, Senhor, seguir os passos de Cristo e em tudo que Ele foi, sermos também para a glória do Teu nome. Amém? Capítulo 4 de Atos relata a prisão de Pedro e João após curarem um coxo em nome de Jesus. O Sinédrio os ameaça para que não fale mais no nome de Jesus. Ele diz: olha, não fala mais nesse nome. Eles dão uma chicotada neles e tudo, mas aí liberam eles, e ao voltarem para a comunidade, eles oram, reconhecem a soberania de Deus, apresentam um pedido, e assim que são parte do primeiro momento da igreja, aquela igreja junto, depois do batismo com o Espírito Santo. É o primeiro momento que a igreja se reúne e está ali orando, fazendo uma oração. Eu estava ouvindo o pastor Rick Ezel falando sobre esse texto, e ele diz que duas características dominaram esse momento de oração, dessa oração dos apóstolos com a igreja ali. Primeiro, a presença de Deus e o poder de Deus. A gente tem de entender que a oração, ela faz com que a presença de Deus esteja e que o poder de Deus se manifesta. Acho que o crente, ele ora, às vezes ele não sabe disso, ele não presta atenção nisso.
Ele não entende que quando orar, ele tem a presença de Deus e tem o poder de Deus. Não é de admirar que o diabo, uma citação aqui interessante, não é de admirar que o diabo procure evitar insistentemente que os seguidores de Cristo parem de orar. O diabo, ele procura insistentemente com que as pessoas não orem mais. Quando não oramos, Satanás ganhou a batalha. Mas quando oramos, a presença e o poder de Deus são desencadeados em nossas vidas. Pedro e João clamaram: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então o livro de Atos muitas vezes é chamado de o ato dos apóstolos, porque os apóstolos fizeram muitos milagres. Mas há um título melhor, que é chamado os Atos do Espírito Santo, onde registram um exemplo após o outro de Deus respondendo à oração do povo de Deus. O poder e a presença de Deus foram desencadeados enquanto a igreja primitiva orava. O diabo quer que a igreja de hoje não ora, porque se orar, a presença de Deus vem e o poder de Deus vem. Para aqueles discípulos em Jerusalém, eles experimentaram o poder de Deus de uma maneira muito tangível e real, algo que eles podiam sentir. Quando oraram, o lugar estavam reunidos foi abalado. A oração de Deus foi tão poderosa que o lugar sentiu-se um abalo, um sismo. Talvez o tremor fosse de um trovão no céu, um tremor na terra, ou talvez o diabo tremendo nas botas. Mas houve um tremor. O que causou isso? A agitação dos primeiros discípulos, um senso da presença e poder de Deus. Em referência ao tremor, o pai da igreja, que é um dos antigos, que escreveu as teologias antigas, Crisóstomo, ele comentou: isso os tornava inabaláveis. No comentário, Crisóstomo fala que isso torna ele inabalável, a igreja inabalável. Pastor Rick, aqui falando ainda, quando eu vendo sobre ele, diz que esse poder desencadeia em duas frentes. O poder é sentido humanamente. Aquelas pessoas sentiram o poder de Deus de uma maneira poderosa. Cyril Baxter, ele escreveu: os homens podem desviar nossos apelos, os homens podem rejeitar nossas mensagens, opor-se aos nossos argumentos, desprezar nossas pessoas, mas são impotentes contra nossas orações. A oração de crente é poderosa. É poderosa. A oração de um crente é poderosa. Porque tudo o homem pode fazer, mas quando oramos, você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Daquela velhinha orando? Acreditar no poder da oração é o tema daquele filme. Mas aquele filme é baseado na Bíblia. Por quê? Porque o crente que ora sente esse poder. Outra coisa, o poder também é sentido espiritualmente. Samuel Chadwick, ele diz: a única preocupação do diabo é evitar que os santos orem. Ele não teme nada de estudo sem oração, trabalho sem oração, religião sem oração. Ele ri do nosso trabalho, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. O diabo, ele treme quando oramos. Um despertar espiritual ocorreu com o resultado da oração de Pedro e João. A prática da oração na vida de um crente é uma fonte de energia incrível. É potencialmente inexplorada muitas vezes. Precisamos buscar o Senhor em oração. A oração traz a mão de Deus para a ação no mundo. A oração prevalece, a oração transforma os mortais comuns, homens e mulheres, em pessoas de poder, da presença de Deus. É a chave que abre o armazém das riquezas de Deus. É o chamado que move o céu para agir pelo nome na terra. A oração, ela é poderosa. Conta-se a história de George Miller. George Miller era um cristão reformador social do século XVIII. Era um homem que orava muito.
ele conta em seu diário uma história a respeito de uma oração persistente, em que em novembro de 1944, ele começou a orar pela conversão de 5 pessoas. Orava todos os dias sem cessar, com saúde ou doente, em terra ou mar, em meio a qualquer pressões que estivesse enfrentando, e demorou 18 anos até que o primeiro dos 5 aceitasse a Cristo. Agradeceu a Deus e continuou orando pelos 4. 5 anos depois, o segundo converteu. Agradeceu a Deus pelo segundo e continuou orando pelos 3. Continuava a orar por eles dias após dias. 6 anos depois, o terceiro converteu. Agradeceu a Deus pelo terceiro, continuou orando pelos outros 2. Esses 2 não se converteram. 36 anos mais tarde, os outros 2, filhos de uns amigos, ainda não haviam se convertido. Escreveu assim no seu diário: esperam em Deus, continuam a orar e buscar uma resposta. Não se converteram ainda, mas se converterão. Em 1897, 52 anos depois que começou a orar diariamente sem interrupções, eles finalmente se converteram. Mas após a morte do amigo. O amigo morreu, mas eles se converteram. Agora presta atenção em algumas palavras feitas na oração dessa igreja. Esse exemplo de George Miller é um exemplo de que nós precisamos persistir em oração, de que precisamos buscar constantemente o Senhor em oração, precisamos acreditar na oração, precisamos acreditar no poder da oração, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, continuamente orando. A igreja primitiva é uma igreja de oração. A igreja do nosso século é uma igreja de frequentação. Precisamos ser uma igreja de oração, voltarmos aos nossos joelhos, a nosso devocional de oração diante de Deus. E essa igreja, ela ora por algumas coisas. Versículo 29, a parte B diz: capacita e ousadia. Capacita os teus servos. Atos capítulo 4, 29 diz: capacita os teus servos. A palavra servos aqui são escravos. Eles reconhecem totalmente a Cristo, sem direito próprio. Nós somos do Senhor. Agora capacita-nos. E a capacitação vem do Espírito Santo, não da coragem humana. Capaz é ser, capaz é possuir habilidade ou estar apto para algo hábil, aquilo que é provável e possível. O Espírito Santo vai capacitar. E eles oram: capacita-nos, leva-nos a ser aptos. E aí diz: para anunciarem a tua palavra. Atos 4, 29, para anunciarem a tua palavra. Ousadia. Ousadia, capacita-nos e dá-nos ousadia. Deixa o texto aqui, Marcos, Atos 4, 29. Ousadia, se atrever a fazer alguma coisa, ter coragem, ousadia para fazer algo, livre e destemida, sentimento de segurança que eu vou fazer isto. E a palavra-chave em Atos descreve proclamação sem medo, mesmo distante da oposição, ou seja, capacita-nos, dar-nos ousadia. A oração era sincera, porque é uma igreja que precisava sair para fazer o evangelho acontecer. É uma igreja que precisava, e é isso que nós precisamos, orar a Deus para capacitar-nos. Agora sim, eu considero as ameaças de: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Então eles pedem algo poderoso na vida deles. Eles pedem uma ação do Espírito Santo na vida deles. Versículo 30 diz: estende a mão, estende a tua mão. O que significa a mão de Deus? Aqui está mostrando de uma maneira ilustrativa, usando formas humanas, que expressa a ação poderosa de Deus. No Antigo Testamento, a mão estendida de Deus significava uma intervenção soberana, uma maneira de expressar o poder de Deus. Lembra que eles são judeus que estudavam o Antigo Testamento? Então eles acreditavam que a mão poderosa de Deus poderia fazer algo. Lembra que no Antigo Testamento, a mão de um rei, ela dava poder de morte e poder de vida.
Então, se o rei levantasse com a sua mão o cetro, a pessoa ia abaixar-se, a pessoa ia ser morta na hora, na presença dele. Então, se alguém estivesse levantando um argumento com o rei levantasse a mão e abaixasse, matava a pessoa na hora. O rei tinha esse poder, porque a mão do rei era poderosa para decidir. E aqui o Antigo Testamento mostra que a mão de Deus expressa um poder. A mão de Deus é a mão protetora, é a mão que abençoa. É a mão do pai que ama o seu filho, que guia pelos caminhos corretos. Para Moisés, Deus disse: ter-se-á encurtada a mão do Senhor, Números 11, 23. O que ele está dizendo? O Senhor tirou a mão dele. Números 11, 23 é bem claro, porque diz que o Senhor está tirando encurtará a mão do Senhor. Não. E o profeta Isaías anunciou em Isaías 59, 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então a mão de Deus é aquela mão poderosa. Ainda precisamos acreditar que a mão de Deus é poderosa. É poderosa para estender sobre o seu povo, sobre as nossas casas. Estenda a sua mão, Senhor, sobre as nossas vidas. Precisamos clamar diariamente que a mão de Deus esteja sobre nós. E aí no versículo 30 eles continuam orando, eles dizem: pela cura, para curar e realizar sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas não são para glorificar os apóstolos, mas para confirmar a mensagem. Os apóstolos aqui não querem um show, eles não querem o nome deles, eles estão aqui para falar do nome de Jesus. Aqui a oração mostra a dependência de Deus, de que Deus é o agente, não o homem. Uma cura de maneira especial através do processo espiritual da graça de Deus, causando uma cura sobrenatural. Meio de cura pelas mãos de Deus é somente no âmbito sobrenatural. O que o homem não pode fazer, Deus ergue a sua mão e faz. Deus não tem médicos, hospital ou clínica, o que Ele faz é pela sua mão poderosa e divina, e expressa o seu poder. Eu contei uma vez aqui, vou contar novamente, de um pastor, que ele ficou paraplégico, sempre subia para pregar no púlpito, ele teve um acidente, e aí quando ele ia para o púlpito, os irmãos pegavam na cadeira e punham ele no púlpito, e ele pregava para a igreja. Ele ficou totalmente paraplégico, e sempre orando que o Senhor cuidasse da vida dele, e pusesse a sua mão nele. E aí toda vez que ele ia pregar, os irmãos pegavam a cadeira, e ele subia com ele, e ele pregava. Até que um dia ele estava ali, e aí chegou a hora de pregar, o pastor levantou e andou e foi até o púlpito. E aí a igreja ficou olhando. A igreja ficou olhando para aquele pastor, e ele olhou, glorificou a Deus e disse: agora vamos pregar. Ele continuou pregando, porque Deus continua fazendo os sinais dele. As maravilhas dele, a cura, ela acontece, não cessaram. As pessoas que já não acreditam mais, mas a cura ainda é algo de Deus. Versículo 30 diz: sinais, um sinal geralmente milagroso, especialmente para confirmar, corroborar, autenticar. Enfatiza o propósito final que exalta aquele que dá. Consequentemente, são vários sinais usados no Novo Testamento para mostrar a presença de Deus naquele tempo, para mostrar que Deus está naquele tempo, o sinal daquilo que é distinto entre outras pessoas. Uma ocorrência, sinais são uma ocorrência em comum, transcende o curso natural. São sinais e maravilhas pelo qual Deus autentica aos homens ou à igreja, ao lugar enviado, que provam que Deus está ali. E aí ele fala: maravilhas, uma maravilha milagrosa foi feita para provocar uma reação àquelas pessoas, um evento extraordinário com seu efeito sobrenatural, o sinal da terra, algo curioso que faz com que seja assistido ou observado. Maravilhas que eles estão pedindo aqui é algo estranho, fazendo com que as pessoas se maravilham com o que está acontecendo. Geralmente o sinal, algo que impacta, atrai imaginação, que mostra para as pessoas. Em 7 de dezembro de 2019, eu lembro quando faleceu o evangelista Reinhard Buchen, do Cristo para as Nações. Ele já pregou para 75 milhões de pessoas
é chamado do Billy Graham da África. Ele pregava na África, um alemão branco, alto, pregava para aquelas pessoas. A diferença é que Billy Graham, ele pregava e as pessoas respondiam, havia um agir de Deus da maneira de Billy Graham. Mas Bonken, ele pregava e os sinais acompanhavam aos dias de culto dele. Milagres acompanhavam as suas cruzadas e negava que seu ministério marcou profundamente a África. Uma vez ele pregou para 1.600.000 pessoas, e os milagres de Deus acontecendo após o outro. E ele falou uma vez: eu não sigo os sinais e maravilha, eu sigo a Jesus e os sinais do céu. Ele não preocupava com os sinais, ele estava seguindo a Jesus. Não é incomum em suas cruzadas que o Espírito Santo fosse confirmado através de sinais e maravilha, e muitos teólogos muitas vezes desacreditam ou não acreditam mais, principalmente quando chegam na região do Ocidente. Mas a África é um lugar que precisava do poder de Deus, porque é muita magia, muita espiritualidade ali, negra, que faz com que as pessoas vejam realmente as trevas agindo, e o poder de Deus foi usado na vida, quando Deus levantou Reinhard Bonken, e hoje Daniel Kolenda, que está no lugar dele. Eles são mais, no nosso lado do mundo, muitas vezes somos mais racionais, expressivos, mas na África há uma visão de um mundo de medo e poder. Eles estão muito conscientes do poder de Deus e do poder do inimigo. Eles estão cientes de que Deus é maior que o inimigo. A África é um lugar terrível, a ponto de um amigo, pastor Emerson, ele disse que o cara rasgava assim a barriga dele e curava. O bruxo fazia isso, era muita magia. E o pastor Emerson falou assim: em nome de Jesus, a próxima vez que você sair, você vai morrer. Quando o homem fez assim, o homem sentiu medo, porque ele já não tinha mais o poder do demônio na vida dele. E aí Reinhard Bonken é levantado para pregar o evangelho naquele lugar, com o poder de Deus, porque precisava mostrar com sinais o poder de Deus. Em 2001 ele estava pregando num lugar na Nigéria, e ali houve um caso famoso de um pastor nigeriano chamado Daniel Ekichu. Teria sido declarado morto após um acidente de carro, e o corpo dele foi levado para o necrotério, mas a esposa insistiu para levar para uma cruzada. E aí colocaram o corpo, a cruzada ia ser num ambiente aberto, colocaram o corpo dele no porão da igreja, e durante o culto pessoas afirmaram que ele voltou à vida e começou a caminhar. Reinhard Bonken, ele disse uma vez: milagres não salvam, mas apontam para aquele que salva. Porque é diferente. Ele não usa os milagres para negócio, ele usa os milagres para Jesus. Era um homem de Deus. Por quê? Porque acontecia e acontece até hoje esses milagres e sinais de Deus, por meio do nome do teu santo servo Jesus. A igreja diz aqui em Atos capítulo de número 4, versículo 30, a última parte: por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aquele servo que ecoa Isaías 42 ao 53, servo que se humilhou a morrer na cruz, servo sofredor. O nome de Jesus é o centro do testemunho da igreja. A igreja não usa os milagres de Deus para se autoproclamar. A igreja não põe uma placa proclamando os milagres de Deus para si. Ela não usa o nome dela, ela não usa o nome dos apóstolos. Tudo é sobre Jesus. Os milagres aconteceram por causa de Jesus. Às vezes eu até me pergunto por que muitos milagres não acontecem hoje. Porque é a mania de nós idolatrar os homens, ou idolatrar o local. Aquela igreja está acontecendo milagre, idolatra o local. Aquele pastor faz milagre, idolatra aquele pastor, aquela pastora, ou aquela pessoa que prega. E essa mania de idolatrar as pessoas talvez cessaram, mas se a Bíblia diz que continua, continua firme e fiel. Esse texto ele é maravilhoso porque ele é um texto cristocêntrico. Toda obra é feita em nome de Jesus. Os discípulos não oram pensando em si, mas pensam em Jesus. Os discípulos pensam em obedecer a Jesus. Tudo é o nome de Jesus. Só vai haver verdadeiramente no nosso meio a mão poderosa de Deus se tudo que nós fizermos for pensando em Jesus. Não é pensando em nós, é pensando em Jesus.
Os discípulos não estão orando para Deus fazer cura, milagre, e a mão de Deus estender para eles, para que nós estejamos bem, Senhor, de saúde, para que nós estejamos bem sem perseguição, para que nós estejamos bem financeiramente. Não, os discípulos estavam pensando em Jesus. Eles pensavam no Evangelho que precisava ser proclamado. Quando isso é pensado, os milagres verdadeiramente vão acontecer. Outra coisa que essa igreja também tinha na mente dela é a soberania de Deus. A igreja não pede o fim da perseguição, mas a graça para enfrentar. Elas não estão preocupadas com o que vai acontecer, mas Deus nos guia na sua soberania para o tempo. Elas pedem coragem pelo Espírito, ousadia, um dom divino. Não virtude natural, elas pedem coragem pelo poder do Espírito Santo. Elas têm uma missão autêntica, a proclamação da palavra e os sinais que caminham juntos. A missão deles é clara, a missão é autêntica. Queremos ver o poder de Deus para que o Evangelho chegue às pessoas. Queremos ver o poder de Deus para que o Evangelho chegue a outras pessoas, para que o Evangelho seja proclamado. Queremos a mão de Deus, que os milagres aconteçam para que o Evangelho chegue às pessoas. Eles tinham um foco, uma missão e um coração preparado para isso. E é onde que entra o versículo 31, depois de orar, em primeiro lugar, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Curas, sinais e maravilhas acontecem, a igreja foi cheia do Espírito Santo. Essa palavra aqui, no original, a palavra cheio do Espírito Santo, propriamente significa preencher o máximo, ou seja, a extensão total, o limite, implica ser preenchido na sua capacidade individual, totalmente cheios do Espírito Santo. Estavam tão cheios do Espírito Santo que saíram a proclamar o Evangelho e fazer as coisas de Deus. Ser cheios do Espírito Santo. E você vê que tudo que você olhar para a Bíblia, se tiver oração, vai ter ser cheio do Espírito Santo. Parece que orar é igual ser cheio do Espírito Santo. Por isso, quanto menos oramos, menos somos cheios do Espírito Santo. A oração nos capacita a sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio expressa totalidade, implica quantidade total até o máximo. Quando se observa essa raiz, ela é pletô, que significa total em tudo. Ou seja, o Espírito Santo nos enche a ponto de não ter mais espaço para mais nada. A simples termo preencher ou completar refere-se que é completo por si, por causa dessa plenitude. Número inteiro, quantidade, todo agregado, todos esses termos enfatizam a ideia de máxima extensão total. Está derramando no Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. A igreja precisa se encher do Espírito Santo. Precisa estar cheia do Espírito Santo. Quando oramos, começamos a ser cheios do Espírito Santo. Quando dobramos nossos joelhos, começamos a ver o Espírito Santo encher-nos nossas vidas. Tirar tempo de oração. Vai de manhã, levanta, tira tempo de oração. À noite, levanta antes de dormir, tira tempo de oração. É um período que você tem no seu estar ali cheios do Espírito Santo. A igreja começa a se encher do Espírito Santo quando está orando, e quando não ora, a igreja vai esvaziando e vai enchendo de outras coisas. Encher de outras coisas. Por isso que eu tenho medo de nós sermos uma igreja cheia de atividades. Que a atividade da igreja é orar e pregar o Evangelho. A gente pensa que é diferente. Não, a igreja tem que estar cheia de atividade. Devemos ter um monte de atividade, encher a agenda da igreja. Porque a igreja precisa de um monte de agenda para manter ela ocupada. Senão ela vai estar fazendo o quê, pastor? É falta de compreensão bíblica isso. A igreja precisa estar com oração. Porque ela está em oração, ela vai estar cheia do Espírito Santo. Estando cheia do Espírito Santo, ela vai estar fazendo a missão principal e primordial da vida dela nessa terra, que é pregar o Evangelho, falar de Jesus. Falar de Jesus. Mas nós preenchemos as nossas
nossa vida de igreja com um monte de outras coisas. E aí diminuímos a oração. Porque nós temos que ter tempo para isso, tempo para aquilo, aí diminuímos nossa oração. Precisamos fazer isso, fazer aquilo, diminuímos nosso tempo de oração. Vai ocupar com isso, com aquilo, diminuímos nosso tempo de oração. A gente precisa encher-nos de oração para enchermos de Deus e do Espírito Santo. E aí eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é definir na vida que o mundo vai ouvir falar do Evangelho de Jesus Cristo. Que grande oportunidade você tem em falar de Jesus que nasceu, viveu uma vida cheia do Espírito Santo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o Salvador que o mundo precisa. Uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo, avivada, a primeira coisa que ela faz é ir para fora, pregar o Evangelho. É investir em missões. Nós queremos ver o Evangelho chegar nas pessoas. É preocupar com o mundo que as pessoas estão perecendo. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai estar ligada a isto. Porque é tudo sobre o nome, é tudo sobre uma pessoa, é tudo sobre Jesus. A igreja é tudo sobre o nome, tudo sobre uma pessoa, é tudo sobre Jesus. O maior milagre é a salvação. E a igreja, ela tem de pensar nisto. Você sabe por que as cruzadas de Reinhard Bonnke deu certo? Porque a preocupação com ele era os africanos. Ele nem sabia como ele ia chegar lá na biografia dele. Ele nem sabia como ia chegar lá. Ele nem sabia como que os africanos iam tratar um homem branco, alemão. Mas por estar cheio do Espírito Santo, aquelas pessoas o ouviam, tradutores traduziam e era tomado pelo poder de Deus. Porque a preocupação dele era as almas. Não era nem se ia ter sinais. Mas pregava e o Espírito Santo ia tomando e ia prendendo demônios. Ainda dá para ver no YouTube as cruzadas dele. Que Deus ia fazendo um milagre. E a igreja também, primitiva também. E nós como igreja podemos também fazer o mesmo. E mostrar para o mundo que o maior milagre é a salvação. O maior presente que o mundo precisa não é a conta cheia, não é relacionamentos curados, não é saúde, isso tudo pode acontecer, eu creio, mas é Jesus na vida deles. É Jesus. O maior milagre é Jesus. E essa igreja orava. Essa igreja orava, buscava a Deus. Essa igreja ajoelhava. Essa igreja buscava o Senhor. Uma igreja de oração. A igreja começou orando. A igreja precisa terminar o seu tempo nessa terra orando. A igreja precisa saber que a oração faz parte da vida dela como algo obrigatório, como o oxigênio que respiramos. Sem o oxigênio nós morremos. A oração é comparada ao oxigênio na vida da igreja. A igreja precisa orar. Precisamos orar de verdade, irmãos. Começar de mim para vocês, precisamos orar. Esses dias estava fazendo um devocional com a minha filha e aí nós compartilhando o pedido, eu falei: filha, ora para o pai orar mais, porque eu preciso voltar a orar mais. Às vezes se ocupa de tanta coisa, um tempo trabalha e levanta e trabalha e corre para cá, corre para lá e estuda e faz isso, faz aquilo, e a vida vai se tornando, e dia após dia a gente não tira mais tempos profundos com Deus. A gente não consegue ajoelhar ou ficar um tempo parado, tirar um tempo com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja desse século e comece a nos ajudar nisso. Quero terminar com algumas coisas. Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Anuncia Jesus Cristo. Hoje somos chamados a orar da mesma forma. Senhor, considera as pressões do nosso tempo. Talvez naquela época era a perseguição. Naquela época era uma perseguição. Hoje não é perseguição, hoje é distração. A nossa guerra é as distrações.
Naquela época era perseguições. Hoje a nossa guerra é contra as distrações. Estamos distraídos, estamos parados diante de televisores, celulares, de etc. de lugares. A pressão do nosso tempo, que faz a igreja perder o foco. E aí precisamos dizer: Senhor, nos ajuda, capacita-nos, estende a sua mão, a mão em Cristo, para que o mundo veja o poder do Evangelho. Então nosso passo é cheio do Espírito Santo, lutar contra as guerras do nosso tempo, que tudo é passageiro. Quem não é passageiro é Jesus, a salvação. Ele é eterno. Tudo é passageiro. Glória a Deus. Tudo é passageiro. Mas Jesus é eterno. É Ele que precisamos compartilhar. Amém? Vamos louvar o Senhor, logo após nós vamos orar.